tarde a todos e a todas, bem-vindos. Eu sou Antônio Ferrari, gerente de risco socioambiental e climático do Banco ABC Brasil, um banco associado à BBC. É um prazer receber vocês aqui no nosso webinar, mais uma edição do ABC Talks. Hoje vamos conversar sobre um tema, uma agenda cada vez mais estratégica para o setor financeiro, que é a agenda de sustentabilidade. Nosso objetivo aqui é entender melhor o papel dos bancos centrais nesse contexto, conhecer as normas regulatórias em vigor, além de discutir os desafios e as oportunidades para o financiamento sustentável. Para a gente enriquecer aqui a nossa discussão, nós temos aqui dois convidados muito especiais, Helen Krause, chefe adjunta do Departamento de Regulação Prudencial do Banco Central do Brasil, e Nabil Moura Kadri, superintendente de meio ambiente do BNDES. A dinâmica, pessoal, ela vai ser, cada convidado aqui vai ter 15 minutos para explanar um pouquinho das suas respectivas instituições, e em seguida a gente vai ter um momento de perguntas que eu vou fazer, um espaço para interação com vocês, vai ser no final, através aí das questões que vocês podem enviar pelo chat, ok? Então, sem demoras aqui, para a gente ir no objetivo maior aqui, que é essa discussão. Kathleen, por favor, fique à vontade aqui para começar. Obrigada, Mauri. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Para o Banco Central é sempre uma honra poder aproveitar essas oportunidades para trazer um pouco do conhecimento sobre os nossos normativos para vocês. Eu preparei alguns slides para essa primeira narração, para ficar mais fácil vocês registrarem as informações e não se preocupem que esse arquivo vai ficar disponível para vocês depois. E a gente vai falar então sobre a agenda de sustentabilidade no setor financeiro. Próximo slide, eu trago para vocês a relação de assuntos, né, na agenda dessa apresentação. Então, pode passar, Edu. A gente vai falar um pouquinho sobre o papel dos bancos centrais nessa agenda, né, por que os bancos centrais se envolvem, e, em particular, o Banco Central do Brasil, o que a gente tem feito, o que a gente vai fazer, e quais são as expectativas, tanto do mercado, quanto da sociedade, quanto do próprio Banco Central dentro dessa temática. Começando então com o papel dos bancos centrais. Então, basicamente, os bancos centrais, eles têm um mandato, de maneira geral, quase todos os bancos centrais trabalham assim, eles trabalham com um mandato que tem duas preocupações, a estabilidade financeira e a estabilidade monetária. O risco climático, que é dos riscos da sustentabilidade, aquele risco que mais para os holofotes para o papel dos bancos centrais na agenda, então o risco climático, por exemplo, e que ele acarreta riscos sociais e ambientais também estão ligados a ele, o risco climático, ele afeta os dois lados desse mandato, tanto a estabilidade monetária quanto a estabilidade de preço. Como é que ele afeta a estabilidade monetária? Ele afeta os preços, né? Então, na ocorrência de um evento extremo, uma seca, chuva intensa, enchente, etc., os produtos e serviços oferecidos por aquela região são afetados, há um impacto nos preços e esse impacto se desdobra na política monetária, então é por isso que os bancos centrais precisam atuar sobre esse tema. Do outro lado, no próximo slide, que é parecido com esse, mas é só chamando o foco para a estabilidade financeira, a estabilidade financeira é aquela estabilidade do sistema financeiro, é aquela que preserva a solidez do sistema financeiro. Não é que a gente não pode deixar o banco quebrar, mas a gente precisa assegurar um determinado nível de confiança e credibilidade para os depositantes, para os investidores, e no caso de enfrentamento de problemas, sejam eles de liquidez, de solvência, de capital, etc., que os bancos estejam preparados para enfrentar esses problemas. Então, a estabilidade financeira visa esse tipo de segurança, né? E, obviamente, que o risco climático e os riscos associados a ele na sustentabilidade também afetam a estabilidade financeira dos bancos, porque os bancos, quando fazem suas operações, principalmente de empréstimo e financiamento, eles são afetados por esse tipo de risco. Então, por exemplo, se o banco faz um financiamento, uma estruturação de um projeto para um cliente que atua numa área exposta ao risco climático, uma área sujeita a inundação, sujeita a perdas agrícolas, por exemplo, vai acontecer perda de inadimplência, né, perda de crédito, vai
trazer problemas de liquidez, problemas de mercado, etc. Então, esse risco ele afeta todos os riscos de uma maneira geral dentro da estabilidade financeira. No próximo slide, a gente mostra para vocês, então, dentro dessas preocupações, o que o Banco Central pode fazer, né? Onde que ele pode contribuir? Aqui no Banco Central do Brasil, nós temos um comitê de sustentabilidade que ele atua em várias frentes. Uma delas, né, é a área de regulação, que é a área que eu trabalho, que é a área que eu vou dar maior foco nessa apresentação, mas tem várias frentes. Então, as contribuições que o Banco Central procura dar nessa agenda são, por exemplo, tentar garantir uma resiliência maior no sistema financeiro, ou seja, uma segurança na estabilidade financeira. Tentar, de alguma maneira, apoiar a transição ordenada e sustentável para uma economia de baixo carbono. Por que esse apoio? Porque, dentro desse mandato, né, com a preocupação de estabilidade monetária e financeira, a gente precisa buscar a não materialização dos riscos mais severos, ou, no caso, uma mitigação ou adaptação destes, né? A gente também tenta promover a adoção de uma estrutura e gestão efetiva dos riscos ESG, ou seja, como é que os bancos vão identificar, mensurar, tratar, mitigar esses riscos. Contribuir de uma forma coordenada com outros organismos em nível global, ou seja, outros bancos centrais, os organismos que estabelecem padrões internacionais, como, por exemplo, o Comitê de Basileia, o ISSB, etc. E a gente também tem medidas internas dentro do Banco Central de emissão de carbono, tentativa de redução de emissão de carbono, que são medidas dispersas ou divididas em diversas áreas dentro do Banco Central e a gente tenta liderar pelo exemplo. No próximo slide, eu mostro para vocês que o Banco Central ele tem uma agenda pública chamada de Agenda BC-REST. Nessa agenda, que está publicado lá no site do Banco Central, tem a lista de todos os compromissos que o Banco Central divulga, né, assume e divulga para a sociedade, com o cronograma e com o controle do que está sendo cumprido, quando que está em atraso e como é que está o cronograma de cumprimento. Nessa agenda BC-REST, a gente tem 6 dimensões. Uma delas é a dimensão sustentabilidade. Quando a gente clica nessa dimensão sustentabilidade, ele abre uma série de medidas que o Banco Central adota dentro dessa parte da agenda, que busca atuar nessas várias frentes que eu expliquei para vocês, tanto na regulação, quanto na supervisão, quanto na relação com organismos internacionais, como providências internas. E o Banco Central divulga todos os anos o relatório de riscos e oportunidades sociais, ambientais e climáticas. Recentemente foi divulgado o mais recente. No próximo slide. Então, e com relação ao mercado financeiro, com relação aos regulados, o que o Banco Central faz? O que ele pede? O que ele exige? Como é que ele atua? Vamos avançar? Bom, basicamente são 3 linhas que a gente atua porque em cima do que a gente espera dos regulados, né? A primeira linha é a linha de conscientização e responsabilidade, ou seja, os bancos precisam entender qual é a sua parte no processo, ter uma visão positiva, ter uma visão proativa, e ter uma política de responsabilidade definida dentro da própria instituição. A gente vai falar um pouquinho sobre ela depois. A outra grande linha é a gestão dos riscos, a gestão das ameaças. Então, que tipo de perdas o banco... Quando eu falo banco, por favor, entendam aqui todas as instituições reguladas. Então, tem cooperativas, tem instituições de pagamento, enfim. Quais são os riscos e como que as instituições devem tratar esses riscos. E a terceira grande linha, essa é uma das linhas que eu acho mais importante, é a linha de divulgação. Divulgação para quem? Para a sociedade. Então, são a transparência das informações. Próximo slide. Esse quadro aí, ele é um quadro que tem um compêndio de informações para vocês. Nem eu consigo decorar tudo, gente, é um quadro bem grande, mas ele traz um resumo de todos os arcabouços dentro do Banco Central. Quando eu falo Banco Central, eu digo resoluções do Banco Central e resoluções do Conselho Monetário Nacional, que são propostas pelo Banco Central e cuja supervisão fica a cargo do Banco Central. Então, são basicamente 4 grandes arcabouços, né? O primeiro arcabouço, esse primeiro aí que vocês estão vendo, que é o da responsabilidade. A gente chama de PR-SAC, porque é P de quê? De política de responsabilidade social, ambiental e climática.
Nesse primeiro quadrante, ele é o mais antigo dentro do arcabouço. Ele foi publicado, a primeira versão dele foi publicada em 2014 pelo Banco Central. O Banco Central do Brasil, inclusive, foi até pioneiro nesse sentido. Ele divulgou lá uma resolução, se não me engano, era 4327, 417, uma coisa assim, lá na época, e depois foi aperfeiçoado em 2021. E ele traz um conjunto de princípios, é uma norma principiológica que diz para os bancos, para os regulados, quais são o conjunto mínimo de premissas e princípios que os bancos devem observar quando definem a própria política de responsabilidade social ambiental e climática. Então, quem define essa política não é o Banco Central, é a própria instituição regulada, mas com base nos princípios mínimos que o Banco Central determina através desta resolução. O segundo quadrante, ele já trata da gestão de riscos, mais efetivamente. Então, na gestão de riscos, a gente fez também um aperfeiçoamento desse arcabouço em 2021. Antes de 2021, lá em 2017, a gente já tinha um normativo que muitos de vocês conhecem, o apelido desse normativo é GIR, G-I-R, de Gestão Integrada de Riscos, que define como que os bancos, de forma proporcional, né, dependendo do segmento que ele pertence, devem implementar essa estrutura integrada de gestão de riscos. Então, como é que identifica, como é que trata, como é que reporta, como é que mitiga, enfim, quais são os impactos disso para efeitos de capital, etc. E nessa gestão integrada de risco, que lá já constavam os riscos tradicionais e convencionais dos bancos, como, por exemplo, o risco de crédito, risco de mercado, risco de liquidez, risco operacional, a essa resolução foi acrescentado os riscos RSAC, né, os sociais, ambientais e climáticos. E para esses riscos foram listados o mesmo conjunto de exigências atribuídos já aos riscos convencionais. Então, eles foram equiparados aos demais riscos para fins de gestão integrada de risco na consideração estratégica, nas decisões de negócio, na divulgação para a sociedade, etc. E também tem uma seção lá que trata de alguns requisitos mais específicos. Ainda dentro dessa coluna, né, a gente tem normativos que tratam de forma proporcional para os segmentos mais simplificados. Então, o S5, por exemplo, a gente chama de GIRzinha, né, com apelido carinhoso, que é a GIR simplificada. Perdão, S4. E na terceira coluna, né, coluna de divulgação de informações, que é essa que eu atribuo uma importância muito grande, a gente tem normativos que foram publicados em 2021 também, dentro desse grande pacote de aprimoramento de normas ESG do Bacen, que é uma resolução que traz um conjunto de informações que precisam ser divulgadas pelos bancos, ela já está em vigor. Tem uma instrução normativa também que traz os detalhes disso, e ela foi inspirada nas recomendações da TFCD, que era a Task Force on Disclosure, que eram recomendações em nível global para as instituições basicamente de companhia aberta, e o Banco Central incorporou as recomendações aqui, mas fez isso de forma gradual, em duas etapas. A primeira etapa a gente trouxe a obrigatoriedade de divulgação de tabelas com informações qualitativas, ou seja, governança, estratégia e gestão de riscos. E numa segunda etapa, que a gente ainda está trabalhando nela, são as informações quantitativas, que dizem respeito a exposições, a metas, a métricas e a indicadores, né? Essa segunda etapa de informações quantitativas teve já uma tomada de subsídio, que foi a consulta pública número 100 no ano passado. A gente já avaliou todas as contribuições e estamos finalizando agora uma proposta de nova consulta pública, agora sim no formato de norma, com todos os templates, todas as tabelas. E por que demorou quase um ano para a gente soltar uma segunda consulta pública? Porque agora, nessa segunda consulta pública, a gente está incorporando tanto a harmonia, né, e conciliação dessas recomendações com os padrões S1 e S2 do ISSB nas demonstrações contábeis, que também foram objeto de normativo do Banco Central, no caso a Resolução 5.185, que determina a obrigatoriedade de divulgação do relatório de sustentabilidade junto com com as demonstrações contábeis. Então, a gente traz uma harmonização com esses requisitos e incorpora também os padrões internacionais, globais internacionais, que foram publicados pelo Comitê de Basileia no primeiro semestre deste ano. É uma relação de
de tabelas, de templates padronizados, dentro do pilar 3 do Comitê de Basileia, dentro dessa dimensão de pilar 3, e que o Comitê de Basileia divulgou como sendo recomendações de adoção de caráter voluntário, mas que no Brasil a gente vai fazer um normativo definindo que elas são mandatórias, elas são obrigatórias. Então, nós vamos soltar essa consulta pública agora em novembro, devemos anunciar isso lá na COP30 como mais uma das medidas do Brasil nesse contexto. E, finalmente, ainda nessa última coluna, tem também uma consulta pública que o Banco Central fez, que é a 119, para discutir os critérios de identificação, mensuração, registro na contabilidade dos títulos relacionados à sustentabilidade, e que não está aí no slide, mas vocês podem anotar, já teve a sua versão definitiva publicada no dia 25 de setembro, que é a resolução 5.252. É uma resolução do Conselho Monetário Nacional e deve ter uma resolução do Bacen espelhada para as instituições que estão na alçada do Bacen, de forma a complementar o conjunto de instituições supervisionadas, Bacens e Conselho Monetário. Mas ela é basicamente espelhada, então ela já define os critérios para essa identificação. E a última coluna ali é nosso queridinho aqui do Banco Central, eu gosto de dizer que ela é a menina dos olhos do Banco Central, que é o nosso Birô Verde. O nosso Birô Verde é a maior base de dados do mundo sobre créditos de financiamento rural. Essa base de dados congrega no Banco Central uma série de informações, uma série de convênios com o Ministério da Ciência e Tecnologia, com a Polícia Federal, com o Ministério de Segurança, com vários ministérios de saúde, trabalho, e a gente tem nessa base de dados uma relação de todas as possíveis e suspeitas infrações legais, ou as denúncias, ou as já sentenciadas, as situações já deflagradas como culpadas, de pessoas que desrespeitam as leis ambientais, principalmente. E elas funcionam como um filtro na hora da concessão de financiamento rural, que, como vocês sabem, financiamento rural é regulamentado pelo governo, então as leis é que dizem quais são os impedimentos para a tomada de financiamento rural, principalmente aqueles que contam com subsídio do governo, e não pode haver nenhum tipo de desrespeito às normas, às leis no país. Portanto, essa base de dados, ela traz todo tipo de empréstimo de crédito rural, área com informações geodésicas, tem convênio com a NASA para informações satelares real-time, para monitorar onde que é a área que foi declarada para ter uma plantação, uma plantio, enfim, se de fato corresponde àquilo que foi declarado. Bom, esse é o nosso arcabouço, né? Esse é o nosso arcabouço atual, vigente. E o que a gente está trabalhando agora, né? A gente está trabalhando agora no aprimoramento das normas de divulgação, nas normas de transparência. Transparência para a sociedade, ou seja, aquelas informações que os regulados precisam publicar no site da internet deles. E eu tenho um carinho, uma importância muito grande por essa parte do arcabouço, por quê? Porque divulgar uma informação lá na internet não é simplesmente pegar a informação e jogar lá, né? Quando a gente divulga uma informação na internet, na verdade, essa é a última das etapas de um processo que vem com um monte de etapas anteriores. Então, primeiro, precisa identificar o risco, tratar o risco, mitigar o risco, ter uma estrutura de gestão, ter uma estrutura de avaliação, de consideração dos resultados, teste de estresse, análise de cenários, incorporação dos resultados nas decisões de negócio, nas estratégias do banco, etc. E tudo isso que é feito dentro da instituição com muita responsabilidade e obedecendo vários critérios normativos, ao final disso é que se consegue ter condições de elaborar um relatório que seria público para a sociedade. E esse relatório, ele tem alguns... Na verdade, a gente está falando de vários relatórios que o Banco Central exige publicação. Um deles é a publicação da Política de Responsabilidade Social Ambiental e Climática, aquela PR-SAC. Esse relatório, ele é um pouco mais flexível para as instituições financeiras colocarem no formato que elas consideram mais adequado para refletir a política que elas próprias definiram.
Entretanto, os outros relatórios, o relatório GR-SAC, por exemplo, o relatório que trata da gestão dos riscos, esse sim obedece templates padronizados definidos pelo Banco Central e deve obedecer critérios mínimos para permitir comparabilidade. Então, aquelas normas qualitativas já foram publicadas, já estão em vigor, mas a gente está fazendo aprimoramentos nessas qualitativas também, e as quantitativas que vão ser incorporadas agora com novos templates, e além disso tem também a demonstração, nas demonstrações contábeis, nas demonstrações financeiras, a obrigatoriedade de divulgação do relatório de sustentabilidade. Próximo slide. Um pouquinho de detalhes para vocês sobre o que a gente está fazendo nessa nova consulta pública. Então, ela é, como eu disse, né, já teve uma tomada de subsídio, a gente está incluindo agora informações das tabelas quantitativas, vai ser num formato de resolução, artigos, parágrafos, etc. Vai ter uma revisão das tabelas qualitativas nela e tem um alinhamento tanto com os padrões S1 e S2 do IFRS, quanto as recomendações internacionais divulgadas pelo Comitê de Basileia. Próximo slide, um pouco mais de detalhes. Está chegando no final, gente. Então, vamos lá. Na parte qualitativa, o que tem de novo, né? Nós vamos pedir informações sobre metas climáticas, que são informações sobre quaisquer metas climáticas que a instituição, porventura, venha a ter, pode ser que não tenha, mas se tiver, inclui. Inclusive metas de emissões de gases de efeito estufa, que a instituição tenha estabelecido, seja voluntariamente, ou seja por cumprimento exigido por lei ou algum regulamento. E isso no caso delas afetarem significativamente a estratégia de negócio e a tomada de decisões da instituição. Essa é uma avaliação interna. Também estamos incorporando nessas tabelas análise de cenários, com informações sobre se e como a instituição emprega a análise de cenários climáticos para subsidiar a tomada de decisões estratégicas e a elaboração das metas e planos de transição relacionados a mudanças climáticas. Nesse momento, o foco está na área de finanças climáticas, mas a gente vai tentar, com o tempo, ampliar esse escopo para questões ambientais e sociais também. E, finalmente, também estamos incorporando informações sobre planos de transição. O Banco Central não obriga ninguém, nenhuma instituição, a ter plano de transição, nem obriga, muito menos, a ter meta de descarbonização. Mas, tendo algum plano, a gente pede que divulgue com características mínimas, com informações sobre qualquer plano relacionado às mudanças climáticas que a instituição tem, incluindo a especificação das principais premissas que se utilizam no desenvolvimento do plano, as dependências nos quais o plano de transição se baseia e a consistência com a estratégia e o apetite a risco da instituição. No próximo slide, então, e nas tabelas quantitativas. Nas quantitativas, a gente está pedindo são várias tabelas, né? São diversas. Então, tem a tabela com os indicadores sociais e ambientais. Essa é uma tabela exclusivamente brasileira. Ela não está em nenhum organismo internacional, não está no Comitê de Basileia. Ela não foi objeto da tomada de subsídios, mas a gente está colocando pela importância que a gente acha que isso tem no país. Então, nós estamos tentando manter esse escopo ampliado, não se restringindo ao risco climático. Então, por exemplo, nessa tabela de riscos sociais e ambientais, a gente pede informações, por exemplo, da mudança do solo, né? Porque a mudança do solo, por exemplo, atualmente a responsável pela maior parte das emissões brutas de gás de efeito estufa no país, né? Cerca de 46%. Também é relevante no país, por exemplo, a precarização das condições de trabalho, que pode englobar situações de trabalho análogo à escravidão. Na tabela CRF1 tem esses códigos de algumas tabelas, assim, eles podem ser conhecidos para alguns de vocês, porque alguns de vocês já devem ter visto o documento do Comitê de Basileia, não sei se todos viram, que ele foi publicado no primeiro semestre, mas tem esses códigos. Então tem a tabela CRFR1, que estava na tomada de subsídio CP100, ela é bem parecida com aquela que foi publicada pelo Comitê de Basileia e tem algumas exceções de adaptação às peculiaridades brasileiras, porque a gente aqui acredita que alguns setores precisam ser melhores evidenciados, como é o caso, por exemplo, de agro e de energia, e os compromissos voluntários também relativos a isso.
tem as metas de gases de efeito estufa, que devem ser divulgadas, né, eventuais metas que as instituições tenham definidas, né, de valor absoluto, tanto para escopo 1, quanto escopo 2, quanto escopo 3, e apenas para aqueles setores que são relevantes, né, que tenha havido definição de metas, né, ou compromissos, ou ainda resultado de algumas políticas. Não é uma coluna obrigatória, nem todos os campos são obrigatórios, esse, por exemplo, é um que será opcional. Caso tenha compromisso, a instituição vai registrar nele. Isso tudo, pessoal, vocês vão ver quando a gente publicar a consulta no mês que vem, né? Então, eu só estou antecipando alguns detalhes para vocês. A exigência das informações padronizadas, que vão ser divulgadas, sempre que possível, baseada em metodologia específica e dados públicos, ou seja, para a gente aumentar a transparência e a comparabilidade das informações. Na tabela CRFR2, essa não constava da consulta pública 100, era uma pergunta de caráter exploratório, mas agora a gente vai incorporar como uma tabela, e também ela é baseada em dados públicos, né? A parametrização é feita pelos dados da Adapta Brasil. E os tipos de riscos físicos agudos que vão ser contemplados em linha com o que o sistema financeiro já considera como relevante, como, por exemplo, as chuvas intensas e as secas, né? Basicamente isso. Na próxima tabela, na próxima slide, perdão, é o último slide, prometo para vocês, eu converso um pouco aqui com vocês sobre as expectativas. Obviamente que da parte do Banco Central, a expectativa é que as instituições financeiras nessa consulta pública participem muito ativamente, debatam com o Banco Central, conversem, peçam reuniões, peçam apresentações, a gente vai estar à disposição para esclarecer detalhes, reportem dificuldades, impedimentos, peçam esclarecimentos para aquilo que ficou obscuro ou que dê margem a mais de uma interpretação. A ideia da consulta pública é essa troca. E também a gente incentiva que vocês promovam esse debate com os clientes de vocês, porque para divulgar essas informações, vocês vão precisar explorar muito o conhecimento de vocês a respeito dos clientes, né? Como é que são as emissões dos clientes. Então, vocês têm que mostrar para eles que tipo de coisa o Banco Central vai exigir que vocês publiquem e por que vocês vão pedir isso para eles. E tem que conversar a forma de reporte, a forma de acompanhamento, a forma de verificação de consistência, veracidade, etc. Então, a gente tem uma expectativa de que nessa consulta pública haja um envolvimento bem dedicado das instituições financeiras para trazer todas essas questões. E a gente também percebe alguns desafios quando da implementação efetiva, né? A gente pretende implementar isso com o tempo adequado, né, para vocês. Então, primeiro vem a consulta pública, depois tem um prazo, vem a norma definitiva e depois vem um prazo para implementar. Eu já adianto para vocês que a implementação vai acontecer depois da implementação dos padrões S1 e S2 nas demonstrações contábeis, então é uma coisa paulatina, vai vir em sequência, não vai ser antes e nem ao mesmo tempo para não atropelar. Então, mas na implementação tem algumas questões que a gente já sabe, que ainda que seja daqui a 2 anos, mais ou menos, a gente já sabe que vão ser desafios para quem está implementando a nova. Então, o primeiro deles, que eu sempre chamo a atenção, é lacuna de dados e complexidade de metodologia. A dificuldade existente hoje para obter dados, por exemplo, da cadeia de valor, os downstreams dos clientes, para o cálculo das emissões financiadas, para mim, acho que é o mais relevante, né, dos problemas de dados. E tem questões de acompanhamento das operações, dos financiamentos, principalmente no acompanhamento dos ativos no nível do ativo, que são georreferenciados, né, para a estimativa dos riscos físicos. Questões de metodologia, né? A gente sabe que a metodologia da PCAF ela é ampliamente utilizada pelas instituições financeiras, mas não abarca até o momento todas as classes de ativo. Por exemplo, não tem metodologia para as pessoas naturais, que são muito relevantes, pessoas físicas muito relevantes no crédito agrícola. Outro desafio, esse é um desafio que é mais uma questão de conciliar adequadamente, que é a definição de materialidade, porque a definição de materialidade é uma das coisas que vai ser diferente para o relatório das demonstrações contábeis e do GRSAC. O normativo das demonstrações contábeis, a informação é considerada material
se a sua omissão ou imprecisão puder afetar as decisões financeiras do usuário do relatório e é sujeito à auditoria isso. Então, e além disso, o IFRS S2, eles se baseiam nas normas do SASB, né, que fornecem diretrizes setoriais específicas para identificar a materialidade financeira. Já no GR-SAC, que é aquele do ponto de vista prudencial para gestão de riscos, que é aquele que ainda a gente vai soltar na consulta pública, a materialidade ela é definida de acordo com critérios de relevância dentro da própria instituição financeira, né, que são baseados no quanto essa materialidade impacta, qual é o impacto financeiro e como que isso impacta, por exemplo, planejamento de capital. E aí, como eu disse, é definido pela própria instituição financeira. Outro desafio que eu acho que deve ser relevante é questões de tecnologia, né? Tecnologia e sistemas. As tecnologias atuais, elas podem não ser suficientemente robustas para capturar, processar, consolidar todos os dados para estimar as emissões financiadas e os riscos físicos, que envolve também análise de cenários. Então, tem um alto volume de dados e granularidade precisa ser suficiente para conferir estimativa. Bom, enfim, esses são grandes linhas, assim, o que eu acho que são as preocupações, né, que a gente espera desenvolver no futuro. Acabei minha apresentação, pessoal. Não sei se eu fiquei dentro do prazo. Legal, Kathleen, muito obrigado. Você é sempre super esclarecedora sobre toda essa agenda regulatória e o que pedir, né? Agora vamos aqui conversar com o Nabil. Nabil, por favor, aí vamos falar um pouquinho aí do BNDES dentro dessa agenda de sustentabilidade para o setor financeiro. Por favor. Ferrari, boa tarde a todas e a todos que estão nos ouvindo. Espero que estejam me ouvindo bem. Kathleen, é sempre um prazer participar de painéis com você, até porque a gente tem um trabalho bastante consolidado de parceria com o Banco Central e eu, particularmente, tenho um carinho bastante especial, porque já fui funcionário do Banco Central, já trabalhei na Gerim, então eu carrego comigo também um pouco desse orgulho de ser também da família do Banco Central Brasileiro. Então, para quem não me conhece, eu sou Nabil Kadri, eu sou o superintendente de meio ambiente do BNDES, e eu acho que é bastante pertinente que a gente tenha esse diálogo hoje aqui na BBC, pelo seguinte, esse ano a gente vai realizar a COP30 em Belém. E às vezes a gente fica muito entretido, né, com a realização do evento, qual o nosso papel, o que a gente deveria fazer e o que isso tem a ver com a agenda do setor financeiro. Na realidade, tem tudo a ver. Por quê? O setor financeiro brasileiro se destaca em relação ao setor financeiro global, porque essa agenda de sustentabilidade está dentro da nossa agenda de trabalho já desde a década de 80. Na década de 80, o Brasil criou a Política Nacional de Meio Ambiente. E lá na Política Nacional de Meio Ambiente já tem um artigo que fala do papel das instituições financeiras na agenda ambiental. E essa lei foi criada justo no momento em que o Brasil estava propondo a realização da Rio 92. E por que eu estou falando isso? Porque as COPs nasceram na Rio 92. Então, tudo que a gente está vendo acontecer agora, na COP 30, 30ª reunião da Conferência de Clima, surgiu ali na Rio 92, no Acordo Global de Clima, e que já tinha participação das instituições financeiras brasileiras. Então, quando a ONU cria um órgão importante chamado UNEP-FI, que é o órgão da ONU de Finanças Sustentáveis, o BNDES foi um dos bancos fundadores da UNEP-FI, junto com outros 4 bancos. E ali, naquele momento, a gente começou a trabalhar metodologias, formas de interação com outras instituições financeiras e com o próprio Banco Central para a gente internalizar práticas que fossem adequadas para essa responsabilidade que a gente tem dentro da agenda ambiental. E por que o BNDES é interessante e relevante dentro desse contexto? Muitos de vocês sabem que metade dos recursos que o BNDES para micro e pequenas empresas, uma taxa de juros mais baixa, é porque a gente trabalha com uma rede credenciada. Então, boa parte dos recursos do banco, metade do recurso que a gente é, 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 coloca na economia por ano, ele vai por meio de bancos parceiros. Então, é assim que lá na ponta, pessoas físicas e alguns micro e pequenos empresários conseguem recursos a uma taxa barata, mesmo nos grandes bancos. Eles operam com recursos
captados pelo BNDES. E por que isso é importante? Quando o BNDES adota uma prática de sustentabilidade, uma prática nova, que é pioneira no setor, a gente aplica isso de maneira transversal. Ou seja, quem tiver usando recursos do BNDES para apoiar projetos na ponta, vai ter que usar aquela regulação que o banco está fazendo. E isso é bastante interessante, porque como a Kathleen falou bastante, muitas vezes, por exemplo, da PR-SAC. A PR-SAC ela foi criada formalmente em 2015, mas o BNDES já tinha criado a PR-SAC em 2010. E a gente já tinha um ciclo de implementação e de trabalho que subsidiou, e até uma troca muito constante com o Banco Central ajudou nesse processo de formulação das resoluções. Outros exemplos são interessantes, como também quando a gente vai pegar, por exemplo, e a Catarina falou bem, do Birô Verde, e olha para o crédito rural. A gente passou a usar metodologia de rastreamento por satélite para ver se os créditos rurais estavam indo para propriedades que desmatavam ou não, com imagens de satélite. Isso começou em 2023, para todas as operações com bancos parceiros. Isso fez com que todas as instituições que captam esse recurso via BNDES passassem a ter práticas na ponta de seleção desses beneficiários finais que levassem em consideração os aspectos de adaptação ao Código Florestal. Isso é bem disruptivo, porque no fim a gente acaba fazendo algumas desses avanços que depois acabam sendo implementados para o sistema como um todo. Mas isso, a gente está falando da agenda de risco, que foi o que a Kathleen falou bastante, que é como o clima ou o meio ambiente pode afetar o trabalho da instituição financeira. Por quê? No fim, se a gente apoia um empreendimento e acontece um sinistro ambiental naquele empreendimento, ele deixa de ter receita e aí a empresa deixa de pagar o financiamento. Isso leva ao calote e depois aumento do risco sistêmico. Então é uma escadinha, essa parte do como as questões ambientais podem afetar o trabalho bancário. Só que um dos aspectos mais importantes e que a gente trabalha há essas 3 décadas, já que a gente tem uma unidade de meio ambiente lá no BNDES, é buscar também o olhar da oportunidade. Como que as instituições financeiras podem ter uma agenda positiva do ponto de vista da mudança? E isso é muito interessante, porque ela é uma agenda de inovação de produtos financeiros, uma inovação de serviços financeiros e também de atendimento à população, seja as pessoas físicas, e aí a Kathleen falou muito do proprietário rural como pessoa física, mas eu vou dar um exemplo prático. Quando a gente, instituição financeira, está financiando uma pessoa física a trocar a geladeira dela de casa, a trocar o ar-condicionado por um equipamento mais eficiente, que gasta menos energia, a gente está reduzindo as emissões de gás de efeito estufa. E às vezes a gente não percebe isso, a gente não contabiliza, a gente não coloca isso dentro de um guarda-chuva de sustentabilidade. Às vezes as coisas mais simples, como financiar a compra de uma bicicleta, isso está ajudando. Então, um dos desafios que a gente sempre coloca, que é um dos estímulos grandes que o BNDES faz, do ponto de vista, seja dos grandes projetos, como o desenvolvimento da indústria eólica no Brasil, o desenvolvimento da indústria solar, agora a parte de florestas, vai desde esse nível de pensar setores, pensar a estratégia do país, mas também granulariza em questões que a gente acha que são numa escala menor, mas que quando elas estão em conjunto, elas têm um impacto positivo muito grande. Mas qual é a grande mensagem em relação a isso? A gente tem que olhar, então, de uma maneira estratégica para a agenda de sustentabilidade dentro da instituição financeira. Com esses dois olhares. Um olhar da agenda de risco, que quer dizer como que as ações ambientais e climáticas podem afetar os projetos financiados ou as pessoas financiadas, quanto a agenda de oportunidades, que quer dizer o que eu, instituição financeira, estou fazendo para melhorar o meio ambiente. E nisso a gente consegue ter aí uma visão mais global. Todo esse desenho ele acaba se fazendo sentido ou estando mais coerente quando a gente consegue criar uma governança interna capaz de, por um lado, regular esses processos, por outro, de comunicar esses posicionamentos. Quando a Kathleen traz a agenda de transparência, ela é uma agenda que nos ajuda ou facilita a fazer essa reflexão. Será que eu estou realmente reportando tudo aquilo de positivo que eu estou fazendo? Como eu acabei de dizer,
Quando a gente troca, gente, assim, só pegar os dados. Uma das fontes mais importantes de consumo das famílias brasileiras são as geladeiras velhas. Sabe aquela geladeira com a borrachinha toda estragada, que fica com a porta aberta? Aquilo ali é um desperdício de energia sem fim. Só a troca desses equipamentos ou daqueles ar-condicionados velhos já ajuda nesse processo de redução de emissões. A troca de um carro antigo por um carro novo, a etanol, um híbrido, carro elétrico. Então, como contabilizar isso? Como trazer isso para dentro dos reportes positivos de trabalho? E, ao mesmo tempo, ter uma boa política também de redução da exposição aos setores que são mais intensivos em impactos. Tem uma agenda que eu costumo falar que é muito interessante, porque a gente sempre que fala dessa agenda de clima, a gente comenta muito sobre a questão da mitigação, né, da redução dos impactos climáticos, ambientais, mas hoje a gente tem uma agenda que passou a ser urgente do ponto de vista das instituições financeiras, que é uma agenda, lamentavelmente, a gente chegou nesse estágio, que é a agenda de perdas e danos. Os eventos climáticos extremos estão acontecendo, eles estão acontecendo com mais frequência e maior intensidade, e isso não precisa a gente falar muito, é só ver os exemplos do que aconteceu das secas na Amazônia o ano passado, as inundações no Rio Grande do Sul. Segunda-feira passada, quem é de São Paulo sabe a tempestade que caiu em uma hora e quanto que destruiu. A fábrica da Toyota destruída. Essa é uma agenda de perdas e danos. Que ela significa o quê? Nós, instituições financeiras, num momento de mudança climática ou de um fenômeno climático extremo, que atingiu um território, que atingiu aquelas pessoas que têm relação com a nossa instituição, qual é o nosso papel? Num primeiro momento, de ajudar no processo de diminuição dos impactos, ou seja, trabalhar com suspensão de dívida, trabalhar com aumento de carência. Porque eu sempre falo, gente, imagina você perder tudo. Perder a sua casa, perder suas memórias, perder todas as suas coisas mais queridas. E no dia seguinte você receber um boleto de uma dívida que você tem para pagar. Claro que todo mundo tem que pagar. Só que é o mínimo que se espera é que haja esse tipo de empatia. Então, buscar renegociar essas dívidas, buscar ter uma ajuda na reconstrução da vida dessas pessoas. E é assim que a gente vai criando uma relação de confiança e de fidelização também das pessoas que interagem com o setor financeiro. Então, a agenda de perdas e danos, ela é uma agenda que chegou para ficar. Então, pensar a abordagem, a forma de lidar com esses clientes nesses momentos difíceis é algo bem importante para ser colocado nos planos de negócio, que vai muito além da regulação. Então, eu sempre tenho dito isso, eu falo que é lamentavelmente, porque eu trabalho nessa agenda há muitos anos, há quase 20 anos. Então, a gente falava muito de reduzir as emissões, porque a gente acreditava que não ia chegar nesse momento, ou que esse momento ia chegar muito lá para frente, mas já chegou. Então, a gente tem que ter isso dentro dos nossos planos de trabalho. E outra coisa que a gente tem trabalhado bastante, que eu acho que é importante dividir, é aquilo que eu comentei, né? Como que essa agenda ela pode ser uma agenda de motivação interna para a inovação em produtos. Então, se a gente sabe aquilo que precisa ser estimulado, aquilo que pode gerar um impacto positivo, por que não pensar em produtos financeiros novos? E aí uma das coisas que eu acho mais interessantes é um negócio chamado, vou usar a palavra em inglês, mas depois a gente traduz, chama linked loan, que são os empréstimos vinculados. E o que que significa isso? Às vezes você faz lá um empréstimo a X% ao ano, e você estabelece que se aquela pessoa, aquela empresa cumprir certos requisitos, né, ambientais e sociais, se ela conseguir, que não tem a ver com o projeto, são coisas outras, melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores, que vai além da regulação, além das leis, ela ganha um desconto na taxa de juros ao longo da vida do projeto. Isso chama linked loan, é um negócio super simples que você ajuda a conduzir uma mudança, reconhecendo que a mudança leva o quê? Tempo. Às vezes a mudança não é de uma hora para outra. Como a gente faz contratos de 4, 5, 6, 7 anos, no fluxo de trabalho é possível contratualizar
algumas metas intermediárias. Olha, se você chegar aqui nesse nível de melhoria, de certificação, a gente reduz 1% ao ano os seus juros. Isso é muito poderoso e ainda é pouco utilizado do ponto de vista de estímulo a uma agenda positiva na, no setor bancário. Mas a gente tem tentado, a gente fez isso na Copa, por exemplo, na questão dos nossos hotéis que foram financiados, mas também a gente fez recentemente no que a gente chamava BNDES ASG, para estimular a agenda socioambiental. E para finalizar minha fala e dar espaço aqui para a gente ter uns minutinhos de perguntas, é, eu sempre falo que às vezes a gente acha que a agenda ambiental e climática é aquela agenda distante, né? Que está ali nas reuniões, que aparece na TV, mas não. Num país como o Brasil, a agenda de clima e a agenda de sustentabilidade, ela é uma agenda de qualidade de vida. A gente está falando, por exemplo, de melhoria da mobilidade urbana, a gente está falando de saneamento básico, a gente está falando de mais áreas verdes, a gente está falando de ter lugares para viver melhor e mais adaptados e fortes o suficiente para aguentar essas mudanças do clima. Então, é nisso que a gente tem que se inspirar no dia a dia da construção dos nossos planos de negócio na agenda de sustentabilidade. Ferrari, eu agradeço muito essa oportunidade, contem sempre comigo quando vocês precisarem. Kathleen, sempre um prazer poder te ouvir também e aprender aqui os caminhos que o Banco Central vai trilhar nos próximos meses. Obrigado. Prazer é Obrigado meu, Davi. você. Obrigado você, Nabil, aí pelas considerações. Eu vou privar as minhas perguntas para dar prioridade aqui para a audiência, tá bom? Em que pese que tem uma pergunta aqui que era uma das que eu ia fazer, mas vamos aqui na primeira, é para Kathleen, vem do Leandro Vilain. Essa consulta pública prevê novas obrigações de relatórios para as IEFs, na sua expectativa. Quando seria uma efetiva implementação dessas novas obrigatoriedades? Por favor, Kathleen. Eu vou responder bem rápido para dar tempo de responder as outras do chat também. A Uhum. gente vai soltar uma consulta agora em novembro, propondo que os requerimentos sejam observados a partir de final de dezembro. Então, a primeira database seria dezembro de 2027. Dezembro de 2027 para instituições do S1. Essa vai ser a nossa proposta, tá bom? Aí depois S2, S3, S1, S2, S3, né? Que são o mesmo prazo, S1, S2, S3, junto com todo mundo junto. Dezembro de 2027 seria a primeira database, publicáveis em 2028. E depois as instituições mais simples, provavelmente um ano depois. Essa vai ser a proposta. Legal, muito obrigado. Já tem um número essa audiência, essa Essa, consulta? Ainda não. Essa Não, não. consulta pública está sendo elaborada, ainda está sendo finalizada. Quando a diretoria colegiada do Banco Central aprovar, aí ela é publicada e aí a secretaria atribui um número conforme for lá na sequência de números da época. Então, só em novembro mesmo que a gente deve ter esse número, na segunda semana, provavelmente. Ok. Tem uma terceira questão aqui que eu vou estender aqui um pouquinho para você, então tempo para você, ainda temos aí 9 minutos, e Nabil também, que tem a ver com a taxonomia sustentável brasileira. Então, a pergunta foi aqui colocada aqui, como está o alinhamento com a taxonomia sustentável brasileira? Por Excelente essa favor. pergunta. Excelente essa pergunta, porque tem que ter um alinhamento mesmo. Inclusive, a taxonomia, o documento final, que foi objeto de consulta pública pelo Ministério da Fazenda, o documento final vai ser publicado provavelmente agora, em outubro, está na iminência de ser publicado. Junto com a publicação desse documento, deve vir um decreto estabelecendo algumas obrigatoriedades para a implementação. Então, vai ter um período de testagem e vai ter um período para que os reguladores, eu acho que é um ano, um período para que os reguladores identifiquem as normas que precisam ser adaptadas para ser alinhadas com a taxonomia. Depois, mais um ano para implementar as alterações normativas respectivas. E a gente já procurou fazer o nosso documento alinhado com o que a gente já sabe do documento de taxonomia. A gente participou na elaboração daquele que foi para consulta pública, a gente já conhece o documento da taxonomia do mercado financeiro brasileiro, né, que já existe e que também foi incorporado. Então, a gente acredita que se tiver alterações, vão ser marginais. Mas vai ter um prazo, uns 2 anos. Muito obrigado. Nabil, ainda aí da TSB, mas numa linha mais como que isso daí pode trazer o BNDES para fomentar justamente as atividades, por favor.
A gente ter uma taxonomia unificada no Brasil ajuda principalmente nos aspectos de captação. O BNDES, ele trabalha muito fazendo captações internacionais que depois são fruto desses financiamentos repassados por bancos parceiros. Então, quando a gente tem, no caso do Brasil, uma taxonomia, e aí, gente, porque assim, tem muita gente que fala assim, de taxonomia, o que que é isso, taxonomia? A gente traduzir aqui também. É quando a gente diz aquilo que pode ou não pode ser financiado, ou aquilo que é ou não é, do tipo, o que é verde e o que não é verde. O que é social e o que não é social. Para evitar o quê? Dúvidas, para evitar aquelas áreas cinzentas que a gente não consegue interpretar se é um investimento verde, se é um investimento social. Então, você coloca num papel, numa taxonomia, para que a gente possa classificar e colocar nas caixinhas adequadas cada um dos investimentos ou empréstimos feitos pelas instituições financeiras. Quando a gente tem isso bem organizado, isso ajuda a gente a apresentar um portfólio de produtos para a gente conseguir fazer essas captações a um custo mais baixo. Porque o que a gente tem visto no mercado internacional é que o recurso mais barato é aquele voltado para a agenda verde ou social. Então, para a gente vai ser realmente muito bom, porque no fim acaba sendo bom para o sistema financeiro como um todo, ter um funding barato para operar esses projetos. Legal. E desculpe aqui, foi o Gerson Duarte que fez essa pergunta aqui da taxonomia, tá? Tem uma questão aqui para o Nabil. Essa aqui não tem identificação. Pensando na proposta de modelos de financiamento para beneficiar empresas que têm boas práticas que você comentou, quais exemplos você já viu de aplicação no Brasil? Muito legal essa pergunta. Quando a gente financiou, por exemplo, os hotéis que foram construídos na época da Copa do Mundo, o que a gente estabeleceu nos contratos? Olha, a gente vai emprestar esse recurso para você construir o hotel, então, na agenda de serviços, né, ter leitos, mas se você tiver as certificações de eficiência energética dessa edificação depois da construção, eu vou tirar 2% do teu valor de empréstimo ao longo dos anos. Então, eu vou dar um exemplo. A taxa de juros era 10% ao ano até ele conseguir a certificação. Se ele conseguisse a certificação e apresentasse para o BNDES, esses juros caía de 10 para 8, reduzindo essa dívida total ao longo do tempo e gerando um estímulo para que esse empreendedor buscasse essa boa prática de eficiência energética, que lembra, mais eficiência energética, menos emissão, menos desperdício. Isso pode ser usado para vários outros exemplos, desde certificações, como comentei, como práticas. Por exemplo, presença feminina nos conselhos de administração, para uma questão de equidade de gênero. É possível falar, olha, se você avançar na equidade no conselho de administração de X período, você vai ter uma redução de taxa de juros. Estou dando um exemplo, mas que pode ser replicado em várias outras oportunidades. Redução de desperdício de água, e assim vai. Mas basicamente é isso, ó. Conseguiu, teve uma boa prática, eu te dou um desconto na taxa de juros. Legal, muito obrigado. Tem uma questão aqui muito interessante. Todas estão sendo aqui. O Leonardo G. Né? Existe algum projeto de criar um birô ou repositório das informações enviadas via DR-SAC? Né? Que aí estamos falando do documento de risco social, ambiental e climático, que é a obrigatoriedade das IFs para o Bacen. O DR-SAC é um demonstrativo dos riscos sociais e ambientais climáticos, que é um relatório que é enviado só para o Banco Central, só para uso da supervisão. Ali não é informação pública, então é informação exclusivamente para uso do Banco Central. É um documento que ainda vai evoluir muito, mas ele vai compor formalmente, né, a metodologia de avaliações que o Banco Central faz dos regulados. Então, não há uma previsão de divulgação ou de birô para as informações do DR-SAC, diferentemente do Birô de Crédito Rural, que trata de informações públicas, de bases de dados públicas e que também tem cláusulas de Open Finance na declaração. Aqui não. Então, não há essa previsão. Mas existe a possibilidade de se criar um birô no Brasil de informações relativas a riscos sociais, ambientais e climáticos a partir dos outros relatórios, que são os relatórios de R-SAC e PR-SAC, aqueles que vão para a internet dos bancos. Então, essas informações sim vão ser públicas,
E elas podem vir no futuro a ser constituídas na forma de um birô se o mercado financeiro se organizar para tanto. O Banco Central está fazendo a parte dele, ou seja, está requerendo que essas informações sejam divulgadas de forma padronizada e comparáveis, dentro de templates padrões. E vai colocar códigos para que sejam divulgados também no formato de base de dados abertos, ou seja, passíveis de leitura por inteligência artificial. Então, é só uma questão de a gente se organizar. Na hora que a gente já uma massa de dados divulgada, a gente se organizar para constituir um birô. Eu acho que isso é uma questão de tempo apenas. Perfeito, obrigado. Olha, eu vou fazer a última pergunta aqui e aviso aqui à audiência que todas as questões enviadas que porventura não foram respondidas por questão de tempo, elas serão respondidas aqui pelos nossos painelistas, ok? Nabil, o que pode se esperar do BNDES na linha do que é feito com o MAP Biomas para monitoramento das operações em cursos vinculadas a imóveis rurais, no sentido de acompanhar e induzir as IFs em boas práticas de gestão? Então, a gente começou a usar esse mecanismo, né, de verificação por satélite da conformidade com o Código Florestal, e o que a gente percebeu no meio do caminho. E isso também, de novo, vai além daquilo que é o obrigatório, mas a gente já avançou, e eu acho que é uma boa prática que pode ser adotada também por outras instituições. E a gente, além de ver aquela propriedade que está pedindo o empréstimo, a pessoa que é dona daquela propriedade pode ter outras propriedades que estejam desconformes ou com algum embargo. Então, o que a gente fez? A gente implementou um sistema de verificação cruzada para verificar se, porventura, aquele CPF tem outras que estejam embargadas ou com algum tipo de pendência. E aí a gente emite um alerta, pedindo explicações, pedindo o encaminhamento de documentos adicionais para saber se a gente avança com o financiamento ou não. Porque o que é importante é que a completude das, eh, dos terrenos, das fazendas administradas por aquela pessoa, esteja compliance com o Código Florestal, né? Então, eu acho que esse é um avanço interessante também, não é olhar só aquela propriedade, mas ver o conjunto de propriedades vinculadas àquele CPF. Legal, fui informado aqui que vamos estender um pouquinho mais aqui para dar condição das perguntas, ok, pessoal? Pode? Não, Nabil, pelo jeito, Ferrari, não tem é que condição. eu acho que eu tô no No aeroporto. aeroporto. Eu não sei se vocês Nós viram. não queremos fazer você perder o avião, isso é uma verdade, tenha Eu vou certeza. precisar finalizar às 18, peço Não desculpas. tem problema, não tem problema. Eu quero só fazer uma menção aqui que você falou da Rio 92, né? E fazer uma correlação com o que a Kathleen comentou. A resolução inicial foi a 4327 mesmo, né? 4327, do dia 25 de abril de 14, e que foi lançada a consulta pública na Rio +20, na época pelo Alexandre Tombini, no Dia de Finanças Sustentáveis, em junho. E eu estava nesse dia lá, ninguém sabia dessa consulta pública, a boca caiu na hora ali, ficamos, né, quem é do setor. Só para fazer essa relação, você falou da Rio E 92, teve a agora, Rio +20 e teve e a agora a consulta gente vai pública. fazer na COP30 o anúncio dessa consulta pública que fala das exposições, emissões financiadas, plano de transição, etc., mas não vai ser surpresa para muita gente. Muita gente já está sabendo do que vem por aí. Eu acho que maior transparência ganha produtividade, né? Com certeza, com certeza. Muito bom. É, então, Nabil, se você precisar sair, a gente te agradece imensamente aqui pela participação. Kathleen, acho que você pode ficar um pouquinho mais. Então, a gente continua, que tem algumas outras perguntas aqui Prazer, Nabil. direcionadas. Um abraço para você. Obrigado. As perguntas que forem direcionadas a nós, pode passar que a gente responde, mesmo que seja por escrito, tá? Eu peço desculpa, gente, de fato, tem um voo que sai agora às 18h50, então eu vou lá passar no raio-x para poder embarcar. Agradeço mais uma vez, obrigado e contem com a gente sempre que precisar. Um abraço, muito obrigado. Boa viagem. Vamos lá. Kathleen, tem uma dúvida aqui. Deixa eu achar. Aqui. Não encontrei o proprietário dela, mas eu vou fazer, ele já vai se identificar. Primeiramente, agradeço as explicações, foram muito objetivas e me esclareceu bastante as coisas a respeito do tema. Sou da área contábil e queria compreender se na interpretação do Bacen, o arcabouço apresentado é aplicável a
todas as instituições financeiras, sem exceção, ou teria alguma simplificação e ou cadência de implementação diferente, observando, por exemplo, o segmento das instituições? Obrigada pela pergunta. Então vamos lá, vamos separar o universo das divulgações. Aquele arcabouço que fala do GRSAC, que é o foco prudencial, gestão de riscos, que vai ter a consulta pública agora em novembro, ele é padronizado, então ele tem templates padronizados para permitir comparabilidade, então ele não tem muita flexibilidade dentro do template, mas existe uma gradação no tempo de implementação. A gente pensa em exigir eles do S1 até o S3, de forma análoga ao que é exigido do documento de demonstrações contábeis, que também vai do S1 ao S3. Então, dentro de todas as instituições que são classificadas no segmento S1, S2, S3, elas vão ser igualmente requeridas. Mas nesse documento de demonstrações contábeis, que já foi publicado, não existe uma padronização muito engessada, a norma não é muito prescritiva nesse sentido, ela é mais principiológica. Então, o relatório pode ser mais detalhado, mais granular e mais sofisticado, dependendo do porte da instituição e do quanto esse tema está desenvolvido na instituição. Então, não há uma exigência nesse aspecto. Então, vejam, existe flexibilidade nas demonstrações contábeis e não existe no GRSAC, mas no GRSAC existe uma gradação de implementação. E também existe uma tentativa, um estudo de também desenvolver um modelo simplificado para as instituições do S4 e S5. Aí sim seria simplificado mesmo, com uma quantidade de informações exigidas menores, como é hoje, né? Hoje a gente tem, para o S4, a gente só exige a tabela de governança, a tabela de estratégia de gestão de risco não exige, ela é voluntária. Então também deve ter alguma coisa nesse sentido, não vai fugir da padronização, mas vai ter uma flexibilidade do tipo, essa informação não tem. Aí tudo bem, não coloca, só coloca o que tem. Perfeito. Vou falar um pouquinho. Essa agenda que você mostrou, claramente, você postou rapidamente numa linha de tempo, falando desde a 4327, lá em 2014, e aí você falou da agenda BC hashtag, né? Sustentabilidade, em setembro de 20, é que vocês lançaram tudo que ia ser feito de várias frentes, sendo uma delas a revisão do arcabouço regulatório, e que foi bastante significativo comparado ao que era a 4327, né? Teve a segregação entre política de responsabilidade e gestão de risco, com duas normas distintas, na gestão de risco, a segregação do risco social, do ambiental, e trouxe, né, para a agenda especificamente o climático, e trouxe aquele arcabouço de transparência, que nós estamos falando das emissões dos relatórios, seja o GR-SAC, que é público, como o DR-SAC, né, que é aí, por mais que seja só para o Bacen, não deixa de ser uma transparência também, né, em que pese num nível restrito para o Bacen. Você acha que vai haver, em determinada linha de tempo futura, uma mudança de arcabouço tão, eu vou chamar de drástica, tá? Mas não tenha no sentido pejorativo, por favor, né? Vamos chamar relevante, né? Com tantas mudanças como teve depois de 7 anos? Não vai ter assim, dessa forma não. Todas as mudanças vão ser graduais e vão ser acréscimos marginais ao arcabouço atual. Esse arcabouço já nesse tripé, né, tanto em termos de linha regulatória, que é responsabilidade, gestão de risco, transparência, quanto do tripé da definição de risco social, ambiental e climático, isso eu acho que é pacífico e perene, não tem razões para se mudar. O que deve é entrar um pouco mais de foco para riscos da natureza e perda de biodiversidade, deve entrar algum aprimoramento na questão da elaboração de análise de cenários e testes de estresse e a respectiva consideração nos resultados, dos resultados na gestão do banco, e, claro, cada vez um aprimoramento maior na questão de divulgação. Então, principalmente de planos de transição, metas, métricas, verificação de acompanhamento das metas, atingimento, cumprimento, veracidade, essas coisas. Então, nessa divulgação deve ter uma evolução nesse sentido. A tabela, aquela agenda BC-REST do Banco Central, ela é atualizada
periodicamente e constantemente. Então, ela é atualizada a cada 6 meses, obrigatoriamente, e antes de 6 meses, sempre que tiver uma alteração relevante, ela é alterada. Então, todos os dias, se entrar nela, você vai ver a informação mais quentinha possível. Obrigado, obrigado. Vamos ver aqui, tem mais uma aqui, a Caroline. Caroline tem um evento do Bacen nessa próxima semana em Brasília. Será sobre finanças sustentáveis? Vamos lá. O evento não é do Bacen, mas ele vai ser realizado nas dependências do Bacen, no auditório do Bacen. Mas ele é um evento da 3F, Finanças, Futuro Floresta. Quem está organizando é a Fenasbac, um evento gratuito, mas tem vagas limitadas por questões de espaço físico e ele é exclusivamente presencial. Então, a Fenasbac tem todas as informações do 3F, Finanças, Florestas, Futuro. Acho que é Futuro, Finanças, Floresta. Não lembro a ordem exatamente, mas vai acontecer assim, nos dias 7 e 8, o dia todo. Brasília. Que tem mais uma aqui, olha. Leonardo Walter. Obrigado pela resposta anterior. Gostaria de saber se existe alguma previsão de implementação de provisão ou impacto em Basileia atrelado ao risco socioambiental e climático. Excelente pergunta, muito inteligente. Ó, vamos lá. Para te tranquilizar, primeiro, não tem previsão de ter uma alteração no framework de Basileia, nos requerimentos de capital, mais especificamente, ou nas ponderações de risco, por conta especificamente do risco climático, ou ambiental climático. A gente já fez essa avaliação, o Comitê de Basileia já fez essa avaliação e entendeu que o risco climático ele é um drive que se reflete nas perdas já computadas para efeitos de cálculo de capital nos riscos de crédito, de mercado e de liquidez, e eventualmente operacional também. Então, não haverá uma alteração nos requerimentos de capital ou no framework de Basileia para isso. O que pode haver, e também não há uma previsão de requisitos específicos e exclusivos de provisão, de provisionamento para esse tipo de risco. O que tem, obviamente, assim, uma identificação cada vez mais clara dos ativos e passivos ligados à sustentabilidade, ligados a esse risco, e uma vez que se tem uma identificação mais clara, vai ser mais tratável esse risco, e quando fizer uma provisão, que normalmente já se faz, com base nos critérios vigentes, né, para provisão, para qualquer tipo de perda, esse é mais um tipo de risco que entra em mais um tipo de perda relacionada à necessidade de provisionamento, com base no conhecimento da identificação. Então, nada de novo no regramento. A prática é que muda de acordo com a experiência e identificação das informações. Mas, de novo, o que pode ter em termos de alteração normativa, talvez um aprimoramento dos critérios de realização de análise cenário, teste de estresse e divulgação. Perfeito. Muito obrigado, Kathleen, aí vamos considerar aqui como uma última pergunta. Reforço aqui, né, para a audiência que todas as questões que eventualmente não foram respondidas serão respondidas, seja pelo Nabil ou pela própria Kathleen. Chegamos ao final do nosso OBBC Talks de hoje. Quero agradecer imensamente a Kathleen, de novo o Nabil aqui pelas contribuições extremamente ricas sobre falar como que é aí a posição, expectativa do Banco Central e do BNDES. Agradeço também aqui as pessoas que deram audiência e participaram aqui com as perguntas. Essa troca ela é fundamental. Eu falo que essa agenda ela é colaborativa, literalmente, né? Por mais que tenha papel de regulador, instituição financeira, Banco de Desenvolvimento, ela é uma agenda colaborativa. Então, a sustentabilidade do setor financeiro, todo mundo vai ganhar, não é verdade? Obrigado pela presença a todos. Até o próximo ABBC Talks. Um abraço para todos.